Eu não conheço empresa que tenha quebrado por ter respeitado os direitos do trabalhador. Nós estamos assistindo, e são declarações, não são minhas, estão nos jornais, que o ministro da Economia liga para fulano, para o empresário A, para o empresário B, que eles se comunicam. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que tem que ouvir o outro lado. É aí que se faz o diálogo social. É aí que se constrói uma solução republicana. Além do desemprego, né, que acho que é a questão mais clara, quais são os impactos causados pela pandemia nas relações de trabalho? Bom, Leonardo, em primeiro lugar, eu acho que é necessário lamentar essa situação que nós vivemos. São familiares que sofrem, são vidas que são abreviadas, e qualquer debate acerca do assunto deve começar por aí, né, com esse sentimento de consternação. Já há alguns anos, a OIT vem indicando que as políticas de ajuste fiscal recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional vinham sendo implementadas de forma deletéria à seguridade social, à proteção social necessária. E o que nós vemos no caso do Brasil, por exemplo, é isso. Nós temos 50 milhões de pessoas vivendo exclusivamente do benefício de R$ 600 autorizado em caráter emergencial. Elas trabalham de dia para poder se alimentar à noite, né? De forma que é de se indagar se, findos esses 3 meses, tudo volta à normalidade. Me parece que não, né? Porque essas pessoas vão continuar trabalhando sem uma garantia de proteção alguma. Se elas se acidentarem, se elas adoecerem, se por algum motivo não puderem trabalhar, vão ficar, sim, expostas, elas e suas famílias, à absoluta falta de meios para a sua sobrevivência. Então, me parece que, em termos de pandemia, no que diz respeito ao mundo do trabalho, nós temos uma oportunidade de tomada de consciência e de transformação de forma de enxergar esses grupos mais vulneráveis. E a absoluta premência, necessidade de formulação de uma política de empregos e uma política pública com a participação de representantes trabalhadores, de sindicatos, empregadores e representantes governamentais, que seja efetivamente inclusiva e alcance, inclusive, os trabalhadores. Categorias invisíveis que acabam sobressaindo durante a crise. Uma das categorias que acabaram ganhando destaque foram os entregadores de comida, né? Pessoas que são ligadas, que atendem, que trabalham junto com plataformas de aplicativos, empresas que detêm plataformas de aplicativos e que entregam comida e graças a ele, uma parte da classe média, da baixa, alta, urbana, né, classe alta também, vem se alimentando, vem trocando produtos e tudo isso mais. O ponto é que muitos desses trabalhadores, inclusive em seus sindicatos, se organizaram durante a pandemia e vêm reclamando e criticando as medidas de apoio dessas empresas. A Justiça do Trabalho, ela tem discutido já há tempos a questão do vínculo trabalhista entre essas pessoas e essas empresas. Você acredita que a pandemia pode mudar o curso também desse debate? Olha, nós temos aqui no Brasil, Sakamoto, um histórico escravagista que leva a uma formação cultural, econômica e social histórica muito difícil. Esse debate aqui no Brasil, ele tem sido tumultuado, inclusive por inserções lobísticas que têm criado uma comune opinions, no sentido de que isso é extremamente relevante para a sociedade. Esse tipo de atividade, a que se referiu há pouco, que está em julgamento nos tribunais, eu não vou falar especificamente. Mas o que nós precisamos pensar é o seguinte: se na Índia uma criança produz uma camisa, isso é uma atividade proibida.
Isso é algo que não deveríamos, uma sociedade civilizada contemporânea, chancelar. A mesma coisa é um motorista que trabalha 16 horas por dia, sem lazer, comprometendo a sua saúde e até a convivência com a sua própria família, sem que haja nenhum tipo de proteção, como já no início aqui foi falado pelo Lélio. Esse trabalhador, para ele, pode estar muito bem enquanto ele tiver vitalidade. Se ele sofrer um acidente de carro com consequências sérias, físicas, que ele possa advir, ou se esse trabalhador adoecer por alguma outra razão, ou se ele vier a falecer, haverá uma absoluta desproteção da sua família. A justiça do trabalho, ela nasce como aquela justiça imperiosa no sentido de que, para termos paz social, é preciso haver justiça social. E isso é fundamental nesse diálogo. Então, essa relação com os trabalhadores uberizados, digamos assim, ela necessita de um debate que não seja influenciado por uma mídia interessada, comprometida com lobbies econômicos daqueles interessados, não seja administrada por um ideário unilateral capitalista e seja trabalhada como nós trabalhamos as questões que envolvem o trabalho contemporâneo, análogo ao trabalho escravo, a exploração do trabalho infantil, a uma ideia de trabalho decente que a OIT vem defendendo. E isso é tão interessante e paradoxal essa discussão, que no Vale do Silício, onde tudo começou, eles regularam e protegeram esse tipo de trabalho. Em Londres, em Barcelona, na Espanha, na Itália, em diversos países, eles vão regulamentando e protegendo. Assim é a construção da proteção do trabalho humano. Mas aqui no Brasil, ela está estigmatizada pela ideologização. E isso torna um debate mais difícil. É um debate bastante delicado, mas que será empreendido com toda a sua força e toda a sua consequência, porque é necessário proteger. Senão, nós estamos retornando ao final do século XIX, início do século XX, onde as pessoas trabalhavam 16, 14 e tantas horas por dia, crianças, mulheres com a diferença de salário brutal. O que o Felipe mencionou no que diz respeito aos trabalhadores de delivery é fundamental. O comércio está se sustentando a atividade comercial está sustentando de alguma maneira graças a esses trabalhadores, mas não se vê um retorno adequado, nem no sentido remuneratório, nem no sentido de proteção desses trabalhadores. Eles estão correndo riscos para que nós possamos manter a nossa tranquilidade no nosso lar, protegidos da pandemia. Mas há outros grupos, claro, não só médicos e enfermeiros estão combatendo essa pandemia nos hospitais, mas há o pessoal da limpeza também, correndo seríssimos riscos de infecção. Os coletores de lixo. Você já imaginou se nós estivéssemos atravessando uma crise dessas proporções sem o funcionamento regular da coleta de lixo? Esses são verdadeiros heróis que estão mantendo o nosso padrão de vida mais próximo possível do normal. E precisam ser reconhecidos, precisam ser valorizados e, acima de tudo, precisam ser protegidos. E, insisto, além de uma visão de uma política pública direcionada a uma regulamentação justa dessas atividades, é fundamental a participação dos sindicatos. A OIT tem, você sabe, entre os seus pilares, como pilar fundamental, o diálogo social. Por isso é uma organização tripartite. Não se alcançará uma solução sustentável, uma solução razoável de desenvolvimento econômico se não houver a efetiva participação das representações trabalhadoras que, em muitas dessas propostas que estão tramitando, são deliberadamente excluídas do processo. Não se pode, a meu juízo, prescindir dessa participação da representação de trabalhadores e de empregadores. O governo editou uma série de medidas provisórias em caráter emergencial, legislar exatamente sobre a questão das relações trabalhistas. Inclusive, há no Congresso Nacional quem afirme que isso aqui pode ser até um embrião de uma nova reforma trabalhista, porque há grupos um grupo
ainda pequeno de empregadores que defende a manutenção de determinados pontos que estão lá presentes para depois da pandemia, né? O ponto é o seguinte: vocês acham que as medidas provisórias editadas do jeito como estão, elas colocam o custo digamos, da sobrevivência econômica de uma parte dos setores nas costas dos trabalhadores? Bom, olha, eu posso dizer o seguinte, nós tivemos, no tempo da pandemia, uma anormalidade legislativa decorrente das sucessivas emissões de edições de MPs. A gente levantava e falava assim, tem a 905, a 927, a 936, 944, 946, sabe-se lá já em que número está, eu nem não consigo mais acompanhar. Eu vou colocar uma questão assim, bem delicada. Há um livro que tem me provocado uma reflexão tremenda nesse momento. Esse livro chama-se Doutrina do Choque, de Naomi Klein, uma canadense, extraordinária. Tem vários livros extraordinários, mas esse especialmente. E esse ela quer dizer o seguinte: no momento de grandes tragédias, grandes crises, o ideário neoliberal encontrou um caminho. Enquanto as pessoas estão em pânico tentando sobreviver ou tentando se encontrar, a sociedade se equilibrando, eles vão editando normas que atendam a um ideário determinado. E com isso eles alcançam resultados avassaladores que jamais poderiam ser conquistados numa discussão democrática, republicana, numa discussão séria num país. E aqui nós estamos vendo isso, que as MPs, elas, na verdade, foram discutidas unilateralmente. Nós estamos assistindo, e são declarações, não são minhas, estão nos jornais, que o ministro da Economia liga para fulano, para o empresário A, para o empresário B, que eles se comunicam, e aí vão dizendo que isso é importante, é uma associação de empresários. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que tem que ouvir o outro lado. É aí que se faz o diálogo social. É aí que se constrói uma solução republicana. Então isso virou, a meu juízo, uma janela de oportunidades, como diz a Naomi Klein. Isso foi o resultado que fizeram no Chile. Quando estavam debaixo de um impacto de uma ditadura recém-imposta, eles fizeram inúmeras normas, inclusive acabaram com o direito do trabalho numa fração de tempo assim, extraordinária, mudando todas as sinalizações e vetores. E nós estamos vendo esse aspecto. A cada dia surge uma coisa nova. Você tem visto muitos empregadores preferir utilizar a certeza da CLT do que optar pelas novas MPs, ou tem muita gente se aventurando pelas novas MPs? Leonardo, olha, isso aconteceu com relação à reforma trabalhista, né? Alguns dispositivos, né, que previam a possibilidade de contratação de profissionais sem o vínculo, foram recebidos com uma grande cautela pela maior parte dos empresários, né? Exatamente com essa preocupação, né? De mudar todo o regime, criar uma tremenda insatisfação no seu grupo de colaboradores e depois ainda correr o risco de estar com isso criando um passivo diante de uma eventual judicialização. Repito, houve exemplos importantes de tratativas em termos de negociação coletiva que resolveram a questão com soluções práticas e, em muitos casos, preservando os direitos assegurados na consolidação da rede de trabalho. Com todo respeito, Sakamoto, eu tenho muita desconfiança desse discurso de que os direitos trabalhistas geram um encargo insuportável para a atividade empresarial, né? O que leva a empresa a uma situação de dificuldade, ou o que leva a empresa a quebrar, o mais das vezes é má gestão, são eventos macroeconômicos, são situações que afetam especificamente aquela atividade, uma safra ruim. Agora,
eu não conheço empresa que tenha quebrado por ter respeitado os direitos do trabalhador. Ao contrário, o que se vê é que algumas que são renitentes em cumprir essas obrigações acabam acumulando um passivo que depois se avoluma mesmo. Né? A Justiça do Trabalho, quando impõe uma condenação, ela não cria direito, ela não inventa uma obrigação nova, ela observa o que a lei determinava que fosse feito e, por opção do empregador, não se fez. Né? Então, para mim está claro, o trabalhador não quer quebrar a empresa, não quer matar a empresa, porque ele vai perder o seu próprio emprego. Essa comunhão de visões do representante sindical e do empresário que você mencionou, me parece uma demonstração de sensatez, e uma sensatez que precisa ser reconhecida pelo Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro tem que fomentar esse diálogo. Uma proteção que o Estado deveria fazer, a meu juízo, e não fez, que protegeria empregos, seria a alocação de recursos para as micro, pequenas e médias empresas, que são 5, 6 milhões no país. Elas deviam estar protegidas preferencialmente, que a grande empresa, para ser protegida, precisava olhar qual foi o lucro dela no ano passado, o último. Porque aí eu vou dizer, você tem renda capaz de permanecer esse ano com toda a tranquilidade, mas eu vou alocar recursos para quem precisa, que são aqueles inúmeros empresários que estão fazendo a economia brasileira circular nesses últimos anos. Eram eles os maiores responsáveis, porque eles traziam essa economia local, essa economia regionalizada, porque produziam ali, traziam o seu comércio, e isso era fundamental para a sociedade. Eles são 6 milhões, por aí, eu posso estar errado em pouco, mas é por aí. E eles fazem uma parte importante da economia, e se protegidos, eles permitiriam o retorno da atividade após esse ciclo pandêmico. E isso não foi feito. Isso mostra que o Estado é insuficiente, o mercado é insuficiente, o mercado livre, ele não resolve, precisa de Estado, e o Estado olha para os dois lados, justamente para aqueles mais vulneráveis, os trabalhadores, mas também a esses empreendedores que merecem toda a proteção do Estado e não a tiveram. E a proteção acabou se dirigindo para as empresas grandes, que acabaram demitindo, e eles foram receber os benefícios instituídos na MP, quando não precisariam disso, porque o lucro anterior era de 280 milhões, 300 bilhões. Se uma pessoa se contrai coronavírus no caminho do trabalho, ou mesmo no trabalho, pode ser considerado acidente de trabalho? Como é que fica a situação trabalhista e previdenciária dessa pessoa? Nós estamos num momento em que a orientação universal é de manter o isolamento. Se a pessoa, pela natureza da sua atividade profissional, não pode permanecer em casa isolada e precisa sair à rua para pegar um transporte público para chegar ao trabalho, ela está se deslocando em razão da necessidade da empresa. A meu juízo, essa situação ela é absolutamente suficiente para caracterizar a doença profissional, o adoecimento profissional, o acidente, como queira, até pela teoria do risco. Né? Hoje, tomar um transporte público no metrô de São Paulo é uma situação de risco acentuado. Né? E a pessoa que se submete a isso por necessidade profissional para manter a atividade da empresa, no meu modo de ver, teoricamente, eu esclareço, não estou me manifestando sobre casos concretos, teoricamente, hipoteticamente está falando. Está ali presente sim os elementos para se considerar aí o nexo suficiente ao reconhecimento ao reconhecimento da situação de doença profissional ou acidente. Houve empresas, né, que recentemente até ganharam as páginas dos jornais porque demitiram empregados, não pagaram essas verbas rescisórias e mandaram a fatura para o governo federal baseado num regramento da CLT. É correto isso?
A própria MP, que declarou a pandemia, reconheceu o estado de força maior. E nessas circunstâncias, nós não podemos entender que isso seja o fato do príncipe. Isso é algo que não está sujeito à nossa previsão, porque é uma pandemia universal. Então, quando o Estado reagiu à pandemia, legislando e levou à intervenção desses estabelecimentos econômicos, ele não fez em proveito próprio. Ele fez em uma necessidade, uma utilidade sanitária e de proteção à população. Ele não está intervindo para que ele tenha algum resultado disso. Vamos imaginar como exemplo uma desapropriação. Eu estou usando aquele imóvel para uma determinada finalidade, por isso eu desapropriei e eu então vou ter que indenizar em razão dessa finalidade, desse proveito que o Estado obteve com o seu ato. No caso da pandemia, isso não ocorre. A meu juízo, isso pode terminar levando a discussões sobre reparação por danos coletivos e danos morais, inclusive, porque não há uma base sólida para que se imagine que o Estado será solidaristamente responsável por tudo que aconteceu. Isso aí, eu acho que, me perdoe, é um pouco de exagero. Vocês dois consideram que essa experiência do home office forçado, né, de um teletrabalho adaptado, teletrabalho sem limitação de jornada muitas vezes, vai mudar a forma como esses trabalhos intelectuais são realizados, vai mudar a forma como é feita a cobrança junto aos trabalhadores após o final da pandemia? De uma hora para outra, nós passamos a trabalhar exclusivamente em home office, né? E um dos alertas mais importantes que me parece em relação a essa situação é exatamente a preocupação com a invasão da vida profissional se apoderando dos espaços da vida pessoal do trabalhador, né? Isso que você falou, tarefas que são executadas à meia-noite, do sábado para o domingo, né? Ou seja, há meio que uma perda desses limites, e nesse momento é fundamental ter atenção ao que vários doutrinadores pregam, que é a necessidade de observância do direito à desconexão, tá? Quando eu mando uma mensagem para um colaborador meu, no sábado, às 11h30 da noite, na expectativa de que ele me responda, eu estou claramente infringindo esse direito à desconexão. As estatísticas têm demonstrado um aumento na produtividade do trabalho em casa, né? Algumas empresas estão se dando conta da vantagem econômica que há de gastar com aluguel, energia elétrica, equipamentos, né? Mas é fundamental. Então, existe, me parece, hoje, uma tendência a pôr em evidência a possibilidade de incrementar o home office, mas, de novo, há necessidade de uma regulamentação muito clara, muito cuidadosa. Primeiro, para que não se imponham metas exageradas que levem o trabalhador a uma jornada excessiva. Há necessidade de atenção a outros aspectos, como, por exemplo, a dimensão de gênero. Vamos reconhecer, né? O trabalho em casa executado por um trabalhador e por uma trabalhadora são condições, uma trabalhadora com responsabilidades familiares, são, infelizmente, ainda no nosso país, situações completamente diversas. Foi feita uma pesquisa em que 58% dos homens disseram que sim, estão contribuindo com as tarefas domésticas e se sentem muito felizes por isso. O que seria ótimo não fosse a pesquisa feita com as mulheres, que só 3% delas concordaram. Não é? Então, ainda há a questão da dupla jornada, da tripla jornada. Qual